8h07 em Campos. Bom dia para você que nos acompanha. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o Folha no Ar, primeira edição aqui na Folha FM. E hoje nós estamos recebendo o Bruno Dauaire, secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Uma das pastas, né, mais importantes aí, principalmente nesse momento em que vivemos essa crise sanitária, essa pandemia. E Aloysio, antes de voltar para você, deixa eu fazer uma pergunta aqui da Noêmia Magalhães. Ela é nossa ouvinte, seguidora, está sempre nos acompanhando aqui no streaming. E ela disse aqui: bom dia a todos, bom dia ao secretário Bruno Dauaire. Impossível ouvi-lo e meu sentimento de tristeza, lembrando nossas lutas pelos agricultores do 5º Distrito de São João da Barra. Hoje, nessa função que você tem, você teria uma palavra de apoio para o nosso sofrido povo, Bruno? É a pergunta da Noêmia Magalhães. É uma grande amiga, guerreira, que militou muito, ela lembra, né? E hoje, né, dona Noêmia, deve estar nos escutando, né, a gente que, muito novo, né, eu devia ter 22 anos, 23 anos de idade, e eu fazia um programa de rádio em São João da Barra, e a dona Noêmia e a gente acompanhou muito de perto, né, aquela desapropriação feita, né, durante o governo Cabral, governo Pezão, para o complexo logístico do Porto do Açu. Né? E eu militei muito, inclusive tenho como advogado ações judiciais contra o próprio Ike Batista, tá? Em razão da salinização das áreas de produção rural de vários produtores rurais de São João da Barra. Durante esse governo, a gente tem tentado, né, criar uma força-tarefa para que a gente resolva de uma vez por todas as pendências judiciais, né? Dona Noêmia sabe, e o ouvinte que está me escutando sabe, que ainda existem produtores que não receberam a sua indenização, né? A sua indenização em relação à desapropriação da terra. E eu quero aqui, dona Noêmia, comprometer com a senhora, agora assumindo essa pasta que é tão ligada à nossa militância, da gente nos reunir, né, procurar novamente reforçar essa luta, até porque a gente não começou agora a luta a favor dos direitos fundamentais e humanos dos produtores rurais de São João da Barra, que foram desrespeitados naquele momento e continuam sendo quando não recebem a sua indenização. Mas vai ser, se Deus quiser, em breve, pauta da nossa secretaria, para que a gente possa estar discutindo e, de uma vez por todas, resolvendo esse problema da desapropriação que se arrasta há anos e ainda suja a imagem daquele complexo portuário tão importante para a região. Bruno, Nogueira abriu o bloco fazendo pergunta do streaming. Eu quero fazer outra aqui do grupo de WhatsApp do programa, do professor Raul Palácio, professor e reitor da UENF. Caro Bruno, que é uma pergunta relativa ao bloco anterior, ao tema do bloco anterior. Raul Palácio: caro Bruno, depois de vários anos no Legislativo Fluminense, agora você passou a formar, a integrar o Executivo. As diferenças são muitas. Poderia nos falar das novas experiências? Quais são os desafios encontrados na Secretaria? Bacana. Raul, reitor da UENF, foi um grande parceiro nesses 6 anos de mandato. Cláudio e Aloysio, né, a gente travamos lutas importantes a favor da UENF, da universidade, e quando falam assim, eu leio em algumas matérias ou em postagens que Campos e região, né, a gente teve essa perda trágica dos nossos 2 amigos, João Peixoto e Gil, e quando se fala, o Bruno
a região vai perder representação, né? A região vai perder representação no parlamento. Na verdade, pode ser que formalmente a região tenha 1 deputado, 2 deputados, mas eu posso aqui, Aloysio, e aí eu vou responder o Raul, né, garantir que a região não perdeu um deputado, continua com o deputado Bruno Dauaire e com agora o secretário também de Estado, porque eu não consigo tirar de mim, tá, o meu lado de parlamentar, né, do meu lado de atendimento, né, e a gente acaba integrando o governo, tendo uma articulação maior entre as secretarias, um diálogo maior, o que facilita muito as ações em outras áreas. Eu tenho ajudado, e já vou responder o reitor Raul, eu tenho ajudado muito o prefeito de Campos, Vladimir, né, diante da dificuldade financeira que ele vem enfrentando em relação às contas da prefeitura, e a gente tem ajudado muito com relacionamento na Secretaria de Fazenda, com relacionamento na Casa Civil, para que a gente possa, quem sabe, ajudar a solucionar esses problemas financeiros da cidade de Campos. Obviamente, o Executivo é um poder que também é fascinante, é um poder diferente do Poder Legislativo, né? Se antes eu fazia uma indicação legislativa, né, ou uma indicação para a abertura do restaurante popular em Campos, né, num papel, hoje não me falta vontade política e possibilidade de reabrir o restaurante popular na cidade de Campos. Então há uma diferença muito grande, né, na execução desses serviços. Né, o deputado ele tem o papel de fiscalizar, legislar, né, e eu trabalho muito com essas prerrogativas, né? E o Poder Executivo, obviamente, de executar. Então, assim, eu executando, eu consigo implementar, né, dentro do Executivo o meu perfil. E eu tenho gostado bastante, é muito diferente, justamente porque, como dizem aí, a caneta, ela está na nossa mão, né? Antes, eu recebo os deputados, né, para resolver as demandas dele. Antes eu era um desses deputados que estavam conversando com o secretário. Hoje eu já sou o secretário. Se antes eu tinha dificuldade, né, como deputado, de trazer instrumentos por causa de toda a disputa política que ocorre dentro da Assembleia, né, para o interior, hoje, como secretário, eu consigo trazer instrumentos importantes para o interior. Então, assim, é uma diferença grande, né, muito grande. Eu tenho tentado me acostumar com o ritmo, é um ritmo também mais acelerado, eu considero, né? A demanda de agenda, a demanda de visita, né, todos os problemas. Se antes eu cuidava, né, de alguns servidores que compunham o meu gabinete, hoje eu cuido, né, de mais de 400 servidores que fazem parte da minha secretaria, né? Hoje eu tenho preocupação, né, obviamente, muito grande, porque qualquer erro meu é o aluguel social que atrasa, é o Bolsa Família que não entra, né? É aquela ponta que não é atendida, né? Então, assim, é uma responsabilidade grande, mas eu confesso que eu gosto muito do parlamento, tenho um carinho grande pelo parlamento, como eu disse, resisti bastante em ir para a secretaria, né? Mas tenho aprovado e gostado dessa experiência aqui, mas, de qualquer maneira, a Alerj é minha casa, né? É o lugar ali que eu debato as minhas ideias, que eu vou para o fronte de batalha, e eu posso garantir, né, que Campos e região tem o deputado Bruno Dauaire, não só como deputado, mas hoje como secretário, que pode ajudar muito, não só nos temas relacionados à nossa pasta. Bruno, antes de falar do tema desse bloco, Restante Popular, você falou uma coisa muito importante no final, no último terço do bloco anterior, que foi uma conversa com o Siciliano sobre a tentativa de criar um programa de transferência de renda, um programa estadual
financiado com recursos estaduais. A gente tem que lembrar quanta gente come por conta do auxílio emergencial, que é um auxílio federal, que, a despeito do Arthur Lira ter vencido a eleição para a Câmara Federal na segunda-feira, falando em manter assistência, isso não está ainda, não está projetado de maneira real ainda. Como é que seria esse programa de transferência de renda estadual diante desse ato aí do governo federal, que é o fim do auxílio emergencial? Em que pé que está isso? Como seria esse programa? Na verdade, é um projeto de lei, tá? É um projeto de lei. A gente tem percebido, Aloysio, que existem fundos bilionários que não são utilizados. O recurso desses fundos, né? O projeto de lei, salvo engano, é um projeto que determina um valor para a mãe, tá? De transferência de renda. Obviamente, a gente precisa discutir todo o respaldo social, inclusivo desse projeto. Eu não vou poder precisar aqui o valor, e com certeza esse valor vai sofrer emenda, né? É um valor que vai ser repassado para a mãe e avaliado pela quantidade de filhos, né? Eu acho que cada filho também vai receber, né, um valor. É um projeto... Como é o Bolsa Família, desculpa. Mais ou menos como é o Bolsa Família, né? Mais ou menos como o Bolsa Família. É um projeto do próprio presidente da casa, tá? Que é do governador, o projeto é dele. O governador tem me cobrado, né, que a gente possa projetar um programa de transferência de renda. Na verdade, a gente já até tem o programa, tá? Mas a gente está reformulando esse programa. O programa já existe no estado, que é um Renda Melhor e o Renda Melhor Jovem, mas a gente está reformulando esse programa, e agora com esse projeto do presidente, de repente a gente pode juntar tudo, né, e fazer um programa só. Mas eu quero alertar que programa de transferência de renda, Luiz, ele serve para transição desse cidadão. Ele não pode ser ad eterno na vida desse cidadão, né? Então a gente precisa, e aí eu chamo a atenção de todos, que a gente possa fazer um programa de transferência de renda que seja inclusivo. Eu vou dar um exemplo. Um município como São João da Barra, se a gente vê aumento no número de cartões de transferência de renda, é porque a política assistencial e inclusiva não está sendo realizada com sucesso, como qualquer outro município. Porque o programa de transferência de renda, a sua natureza é transitória. O governo, como diz, né, aquele ditado, por mais clichê que seja, vamos também dar a vara. Então, nós precisamos que a gente faça um grande pacto em relação a um programa de transferência de renda, para que esses assistidos possam ter uma capacitação vinda da própria FAETEC, dos órgãos do governo que possuem a possibilidade de capacitar esse cidadão. Porque de nada adianta a gente ter 300 mil atendidos, no ano seguinte 400 mil, no ano seguinte 500 mil. A gente precisa, e aí, obviamente, requer um pouco mais de atenção e de cuidado, que esse programa de transferência de renda, assim como os outros instrumentos, venham acoplados desse processo inclusivo desse cidadão. Não adianta a gente não dar a autonomia para o cidadão. O cidadão precisa ter autonomia. E a autonomia se dá com trabalho, se dá com salário, né? E esse cidadão precisa ser incluído, sair da invisibilidade. Então, o programa de transferência de renda que a gente tem estudado, tem projetado, e agora o presidente vem ao encontro disso, reforçar ainda mais a necessidade, precisa vir acoplado, e não pode ser um programa de transferência por simples programa que seja. Nós precisamos integrar os órgãos para que esses cidadãos possam ser capacitados, a nossa juventude,
né, todos aqueles usuários dos nossos programas. Bruno, a gente tem que falar do tema que você já antecipou de um pouco no bloco anterior, mas só para, peço a você que seja objetivo. Qual seria o nome desse programa, Transferência de Renda? Quando ele seria posto em prática e de que valor nós estamos falando? Bom, a gente vive sobre o regime de recuperação fiscal, então eu não posso adiantar muitas coisas aqui em relação ao nosso programa. Né? O nome do programa, eu gostaria que fosse Vale Vida. Tá? Mas o nome do programa é muito pequeno perto do programa em si. Tá? Tramitando esse projeto, aprovando, eu acredito, Aloysio, eu não posso precisar data, tá? Mas eu acho que nesse primeiro trimestre a gente já começa a oferecer esse programa de transferência de renda para a população do estado do Rio de Janeiro. A Alerj está muito imbuída em ajudar, inclusive com o próprio repasse de verba do próprio fundo. Então, eu acredito que quando o parlamento, né, e o executivo, né, e o próprio judiciário estão em harmonia, a coisa anda rápido. O projeto, eu acredito que deve ser votado essa semana. Né? Há uma necessidade urgente da gente dar celeridade a isso. Né? De repente, esse projeto esse programa já começa a fluir até mais rápido do que a gente imagina. Mas como a gente está no regime de recuperação fiscal, é prematuro adiantar qualquer data, qualquer valor, porque tudo isso... Eu não quero que você antecipe, mas é uma projeção de valor. Olha, eu acredito... Olha, salvo engano, né, no projeto do presidente, R$200 para a mãe, tá, e R$50 por filho. Entendi. Tá? Então, a gente basicamente demanda ainda o debate no legislativo, esse valor pode mudar. Pois vão ter emendas. Eu acredito que, como eu disse aqui, ninguém vai deixar um programa desse de transferência de renda sem ter uma capacitação desses cidadãos usuários desse programa. A gente não pode errar novamente. Isso também não pode ser um instrumento político para ser usado. Isso tem que ser uma política de Estado, né, que a gente, daqui a 4, 8 anos, olhe para trás e veja lá, deu certo. Né? Aqueles que a gente atendeu com nossos programas e serviços, hoje estão autônomos, com a sua autonomia, verdadeiros cidadãos, podendo prover a sua família, do sustento da sua família. Então, eu acho que haverá uma discussão, mas a gente sabe da urgência em aprovar esses programas de transferência de renda. Vamos chegar então ao tema desse bloco. Restaurante Popular de Campos. Foi promessa de campanha de Vladimir, não só de Vladimir, como de outros candidatos também. Caio, que foi o segundo turno, que também falava em reabrir o Restaurante Popular. Falaram nesse mesmo programa aqui, e outros candidatos também. Natália Soares, Roberto Henriques, Bruno Calil. Não foi uma promessa só de Vladimir, mas Vladimir ganhou a eleição. Né? Então, é papel da imprensa cobrar deles promessas de campanha. E você, estando na Secretaria de Desenvolvimento Social, meio que, sendo no mesmo grupo político, aliados muito próximos, tanto político quanto pessoalmente, vocês são amigos, têm um convívio, a faca e o queijo na mão, né, para que essa promessa seja cumprida. Qual a projeção para a reabertura do restaurante? O restaurante popular é mais um instrumento importante, Aloysio, para esse respaldo, né, que a gente quer dar ao cidadão. Né? Ele vai ser também um instrumento muito importante, não só para Campos, mas para outras cidades que a gente vai reabrir o restaurante popular nesse combate à fome. Né? O restaurante popular de Campos, ele foi fechado. Né? Na verdade, eu, como deputado, que ajudei a municipalização na época, com a prefeita Rosinha, vocês vão lembrar que o restaurante
foi fechado pelo governo Pezão, né? E a gente conseguiu, junto com a prefeita, a municipalização do restaurante popular. É bom lembrar, teve a transição do governo, né? O prefeito Rafael Diniz entrou, o restaurante popular foi fechado, né? E ao longo desses 4 anos, a gente tem visto a grande necessidade do cidadão campista em relação àquele instrumento importante que era o restaurante popular. Tanto é que, quando ele foi fechado, né, movimentos se uniram, né, dos mais variados segmentos para manter pelo menos o café da manhã daquelas pessoas que estavam acostumadas a ir ali e ter a sua primeira refeição do dia, ou se não a única refeição do dia, né? Então, assim que eu chego na secretaria, eu me reúno com a superintendente, que é responsável pelos restaurantes populares, e damos prioridade aos restaurantes populares dentro da nossa gestão. Campos será a primeira cidade a ter um restaurante popular reaberto pelo governo do estado. E pretendemos fazer isso tão logo, né? No primeiro trimestre desse ano, a gente pretende, se Deus quiser, estar oferecendo esse serviço para a população de Campos e de toda a região que frequenta o centro da cidade, né? É uma refeição barata, é uma refeição de qualidade, é uma refeição que vai ajudar muito o cidadão de Campos. Então, eu acredito, Aloysio, eu já tenho feito uma força-tarefa tamanha, a gente já tem adiantado, né, a parte burocrática do restaurante popular, falta a assinatura do termo de referência, tá, entre a prefeitura e o governo. Eu pretendo, semana que vem, convidar o prefeito Vladimir para que ele possa assinar conosco esse termo de referência. Nós estamos determinando ali, né, alguns outros serviços que a gente também quer levar para a cidade de Campos, né, junto com o restaurante popular. Como eu disse, o café da manhã na rodoviária da cidade, com preço popular, para que aqueles trabalhadores que vêm de distritos distantes possam ter aquela refeição com preço barato, né, se alimentar. Então, eu acredito que a gente está bem próximo de realizar esse sonho, tá? A Secretaria de Infraestrutura já está fazendo a vistoria técnica para a questão do cabeamento da parte elétrica. Já fizemos a limpeza com a ajuda da prefeitura. As obras também já devem começar a serem realizadas, existem necessidades de obra. Então, eu acredito que no primeiro trimestre desse ano, a gente entrega esse instrumento importante para a cidade de Campos, que vai ser o primeiro passo para a gente interiorizar ainda mais as nossas ações aqui na nossa região. Primeiro trimestre, então, a gente já está no início de fevereiro, estamos falando do final de março, é isso? Eu acredito que abril, vamos dar um prazo um pouquinho maior pela própria burocracia da máquina pública. Mas eu tenho aí um combinado com o prefeito tem sido um grande parceiro, né? O Vladimir tem sido um grande parceiro nesta construção desses programas sociais na cidade de Campos, porque a gente precisa muito da prefeitura, né? A gente precisa que a prefeitura também nos ajude, e o Vladimir tem sido um grande parceiro. Então, eu acho que abril, quem sabe aí, antes a gente consiga entregar esse instrumento. 90 dias? Pois eu não posso, assim, existe toda uma parte burocrática que a gente não tem controle na secretaria, tá? Mas há uma força-tarefa dando prioridade máxima ao restaurante popular de Campos. E quantas refeições dias vocês pretendem servir? Eu acredito que a gente vai fornecer de 1.500 a 2.000 refeições dia, tá? A gente, segunda a sexta? De segunda a sexta, a gente está estudando uma maneira de trocar
já que a gente vai oferecer talvez o café na rodoviária, uma maneira de trocar o café por uma sopa à noite. Enfim, existe todo um estudo, né, para a gente também equilibrar esse cardápio. Não é uma coisa aleatória que a gente... Existe uma superintendência que trata toda dessa questão alimentar dos programas sociais. Existe um regramento claro, legislativo sobre isso, né? Então, assim, eu estou muito, muito, muito animado que a gente, muito em breve, vai reabrir esse restaurante popular e mais, vai voltar a movimentar o centro da cidade. Isso tudo faz parte desse programa de revitalização do centro, porque também é importante a gente ajudar na revitalização desse centro da cidade, que tem fechado a porta de vários comércios, né, fechado vaga de emprego. E eu acho que tudo isso ajuda a estruturar essa revitalização do comércio do centro da cidade. Nogueira, você está vendo o comentário do José Alves Azevedo? Vi sim. Está aqui, eu vou registrar, se você me permitir. Vou só fazer uma pergunta ao Bruno, que é com relação ainda ao restaurante, e você foi feliz aí perguntar a quantidade de refeições, e eu encaixo nessa mesma esteira aí, se dá para que esses alimentos que serão consumidos no restaurante popular sejam adquiridos aqui da nossa região. Pode ser de São João da Barra, de Campos, não importa, o importante de Italva, claro, grande produtor, né, de arroz, e Italva exporta muito, então, não sei. Quibe também. Mas, o quibe seria aos sábados, né? Com relação a isso. E tem as frutas. Excelente. Dá para aproveitar, porque nós temos Grande pergunta, excelente pergunta. Excelente. Na verdade, não foi uma pergunta, foi uma orientação dada em forma de pergunta. Acatada. Que bom. Temos assentamentos aqui, produtores. Alimentar esse ciclo, né, Cláudio? Importantíssimo que a gente alimente esse ciclo da agricultura familiar, que a gente gire esse recurso. A agricultura familiar, ela tem uma dificuldade grande de escoar sua produção, né? E a gente podendo comprar esse produto vai ser de grande valia. Recebo sua pergunta como orientação, como conselho, como dica. Que bom. Tomara que dê tudo certo, e eu acho que vale aí para essa região realmente alavancar aqui esse desenvolvimento. E registrando aqui o comentário do José Alves, o economista José Alves Azevedo Neto, parabéns aí, secretário, pela grande iniciativa, Bruno. Nós temos hoje muitas famílias em Campos comendo lixo pelas ruas. Isso é inaceitável numa sociedade civilizada. E manda abraço aí para você. O José Alves, eu tenho um carinho muito grande pelo José Alves, é um economista que a gente respeita bastante, sou leitor assíduo das suas postagens, tanto no Facebook quanto no Instagram. É muito duro. Eu conversava fora do ar aqui com vocês, né, e dizia da vontade de fazer, né, da nossa vontade de fazer é muito grande, mas a gente tem as limitações naturais, né? E eu sinto dizer, mas se a gente não tiver um programa de transferência de renda, de acolhimento, né, forte, isso vai piorar. As pessoas nas ruas, né, isso vai piorar. A gente ainda não chegou no pior momento da crise. Eu tenho sido alertado pelos meus técnicos da necessidade urgente da gente integrar essa teia, inclusive com a iniciativa privada. Eu falava há pouco com vocês fora do ar, né, da nossa iniciativa aqui da Secretaria no reaproveitamento de alimentos de supermercados. Não é possível que o supermercado ele jogue fora alimentos que não são comercializáveis, mas são utilizáveis, comíveis. Então, a gente precisa integrar essa rede, e eu já tenho feito isso aqui no Rio de Janeiro, tenho conseguido êxito, pretendo estender toda essa integração para o interior com os supermercados, com lojas
a iniciativa privada precisa, né, ajudar nessa teia de integração de defesa social do nosso cidadão, porque a consequência é grave. Tem aqui, por WhatsApp, o Zé Vitor, São João da Barra, assessor parlamentar lá do Legislativo São Joanense, acompanha atentamente a política de São João da Barra, e aqui, se é Arnaldo aqui, a gente fica desfalcado de São João da Barra, né, Nogueira? Arnaldo sabe tudo de São João da Barra, mas, enfim, o Zé Vitor também acompanha bastante. Ele faz aqui uma lembrança pertinente, até pela história política do clã da Auário, do qual o Bruno já é a terceira geração. Né? O Zé Vitor fala aqui, Vale Vida foi o nome de um programa social que Betinho da Auário, então prefeito de São João da Barra, e a primeira-dama na época, respondendo para uma assessoria especial, chamada de Cidadania, Paz do Deputado, criaram em 2003, em São João da Barra. O nome do programa é bem conhecido. É isso mesmo, Bruno? Na verdade, existe... eu, quando assumi a secretaria aqui, escutava muito... Nós precisamos mudar essa lógica da guerra, que foi muito aventada durante esses 2 anos do governo Wilson. Né? As pessoas diziam que entrava muita polícia, muita bala, mas não entrava, né, os programas sociais. E numa conversa que eu tive com um amigo, ele me dizia, a gente precisa inverter essa lógica, Bruno. A gente precisa da lógica da vida. Então a gente precisa que os jovens lutem pela vida, que a gente tenha um programa social pela vida, porque o clima não está legal. E aí eu lembrei, né, do programa de transferência de renda que o meu pai, à época, o ex-prefeito Betinho da Auário, criou. Né? Hoje, esse programa se chama, acho que, Cartão Cidadão, né? Mas na época o programa era Vale Vida, que tinha o mesmo objetivo, né? A transferência de renda para o cidadão pudesse, né, comprar seu alimento, pudesse gastar no município. Né? Então, assim, calhou da nossa política da secretaria ser uma política pela vida, né? E se esse for o nome, a gente está aqui... o nome é detalhe para o programa. Né? Se puder dar o nome, eu gostaria de dar o nome de Vale Vida. Se eu pudesse dar o nome, eu gostaria de dar o nome de Vale Vida. Mas o nome é só detalhe. Mas seria uma homenagem também para o primeiro programa de transferência de renda criado no município de São João da Barra, um município no interior do estado, né? Que à época era um município que tinha um orçamento muito pequeno, né? Um município que ainda iniciava a sua produção de petróleo, né? Era um município que iniciava a sua indenização dos royalties, né? E naquele momento, né, numa visão bastante de vanguarda, né, foi criado não só esse programa de transferência de renda chamada Vale Vida, como também, né, a ajuda aos estudantes universitários, que antes, né, não tinham condição, muitas vezes, de fazer uma universidade, e os advogados, médicos, dentistas, eram bem conhecidos na cidade porque eram poucos aqueles que se formavam. Né, e a gente pôde dar essa condição, e o programa continua até hoje. Né? Como o Restaurante Popular do governador Garotinho, os programas do Betinho em São João da Barra continuam até hoje, né? Só trocaram de nome. Então seria bacana se a gente pudesse fazer essa homenagem para o município do interior, que é São João da Barra, um município que eu tenho carinho e respeito muito grande. Até porque, sendo memória, as pessoas falam muito do Carla está no terceiro governo, agora é o quarto governo, né? O terceiro foi antes. E dominou, teve aí Neco no meio, estamos falando aí de 5 mandatos, vão dar 20 anos. Então a memória mais recente é que fica, né? Mas lembrar que, assim como eu acho, vamos falar no próximo bloco,
que Carla tem vários pontos que merecem destaque e elogio, como também outros que merecem crítica, como qualquer outro governo. E eu digo porque morava em Atafona, nessa época, nos anos 90, em que se deu a passagem do governo Ranulfo Vidigal, que foi um governo muito ruim, né, para o governo Betim Dauari. O Betim fez 2 bons mandatos em São João da Barra, e é sempre bom lembrar, porque isso fica meio distante no tempo, e dois bons mandatos à frente do município de São João da Barra. É sempre bom lembrar isso. E tem uma pergunta aqui, só para terminar o bloco, Bruno. O Alcimar Ribeiro, economista, Cláudio, elogia aqui a sua pergunta. Boa pergunta, Cláudio. E é verdade, excelente pergunta mesmo. Parabéns, Cláudio. Obrigado. E o reitor aqui, Raul Palácio, pergunta no streaming, em relação ao restaurante popular. Qual seria o valor estimado da refeição? Olha, meu sonho, né, mas eu creio que não vai ser possível realizar, era voltar ao restaurante popular de R$1, né? Mas tendo em vista o custo, né, que de lá para cá aumentou, né, desde que o valor era R$1, a gente pretende chegar a R$2 o valor da refeição. Bom, são 8h44, podemos fazer um rápido intervalo, bem rápido, breve mesmo, para que a gente aproveite o máximo de tempo aí para conversar com o secretário estadual Bruno Dauari nesta manhã de quarta-feira. Rápido intervalo, então, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e também de Dedumas Baterias. Voltaremos a seguir com o Folha no Ar, primeira edição. Problemas difíceis